Vamos lá, pessoal. Antes de eu passar para o tema tipos e modalidades, né? Vamos rever aqui rapidinho o conceito que a gente já mata aqui, que salvo engano não expliquei uma parte dele. Pera aí. Vamos lá, pipi 2. Vem aqui. Ó, atenção. Você viu comigo que a licitação é um processo administrativo, por quê? Porque ela é formada, né, por várias fases e em cada uma dessas fases eu tenho vários atos administrativos. Aquele conceito básico de processo administrativo. Processo administrativo é um conjunto de atos administrativos. É um processo formal, por quê? Porque deve seguir regras rígidas previstas em lei. Eu expliquei para vocês que a publicação do edital na imprensa oficial é um bom exemplo de uma regra rígida prevista em lei. Aí eu estudei com vocês, né, os objetivos da licitação que são fixados em lei. Os objetivos estão lá no artigo 11, né, o primeiro. Né, selecionar a proposta mais vantajosa atento, né, ao ciclo de vida do produto. Depois, né, tratar todos os licitantes com, né, igualdade, com isonomia e com justiça. 3. Evitar o sobrepreço, o superfaturamento e o preço inexequível. E 4. Incentivar o quê? A inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito. E aí faltou só explicar para vocês por que a licitação, né, é um procedimento que antecede aos contratos administrativos. Tá? Vamos colocar aqui em cima que dá. Ó, por que a licitação é um procedimento que antecede aos contratos administrativos? Isso aqui acontece em razão do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que diz assim, ó: todas as vezes que a administração contratar, antes ela deve licitar. Então, como regra, né, a licitação é um procedimento que vem antes do contrato. O contrato, né, vem depois. Então, a licitação vem antes, o contrato vem depois. Ou seja, se a administração contratou, certamente, em regra, é porque antes ela licitou. Nós chamamos isso aqui, né, da obrigatoriedade de licitar. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho sobre a forma de um princípio, que é o princípio da obrigatoriedade, que está expresso no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. O princípio da obrigatoriedade. A regra é: contratou, licitou. Essa é a regra, né, no direito administrativo. Tá bom? Tá bom. Agora sim, estou autorizado a seguir com vocês para o tema tipos e modalidades. Tá bom? Pessoal, imagine aqui comigo, ó. O tema de agora é tipos e modalidades. Imagine você que isso aqui é um edital de licitação. Se eu olhar para o meu edital de licitação, certamente eu vou achar uma modalidade e um tipo de licitação. Né? Certamente, todo edital de licitação, inclusive ele pode ser dividido em capítulos, né? Mas em regra, todo edital de licitação tem que ter pelo menos uma modalidade e um tipo de licitação. Legal? Então, por exemplo, eu tenho um edital de licitação, escolheu como modalidade o pregão e como tipo o menor preço. Pregão e menor preço. Não tem problema. É isso aqui que a gente espera. Um tipo e uma modalidade. Ok? Ok. O problema é que eu tenho que saber um pouquinho de teoria nisso daqui. Problema não, né? Não tem problema aqui. Tem que entender. Então vamos lá. Pessoal, o que são tipos? Tipos são os critérios legais e objetivos para poder selecionar a proposta mais vantajosa. Ou seja, a administração pública, para poder dizer que uma proposta foi a mais vantajosa, essa proposta tem que respeitar o critério legal e objetivo, né, definido em lei. Então, tipo, na verdade, é um critério de escolha. Ou seja, o tipo
é o critério de escolha para poder escolher a proposta mais vantajosa. Então, por exemplo, quais são os critérios de escolha? Os critérios de escolha são menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, e o maior retorno econômico. Ou seja, se a administração pública for hoje publicar um edital, ela vai ter que escolher um desses critérios de escolha, um desses tipos. Imagine você que a administração pública, ao invés do menor preço, ela escolheu a melhor técnica, por exemplo. Melhor técnica é a melhor tecnologia, né? Ou, às vezes, ela escolheu técnica e preço, né? Que é a melhor técnica pelo menor preço. Ou seja, a melhor tecnologia com o preço mais barato possível, né? Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que todas as vezes que a administração pública for publicar um edital, ela vai ter que escolher um tipo de licitação. E esse tipo de licitação vai ser, né, o critério de escolha. O critério de escolha para quê? Para poder selecionar a proposta mais vantajosa. Perfeito? Perfeito. E aí, pessoal, deixa eu só fazer um negócio maneiro aqui que eu tenho feito. Epa! Eu tenho feito, né, em minhas salas, que dá muito certo. Espera aí. Não entra nessa crise, não. Vamos lá? O que eu tenho feito que dá muito certo, que eu estou vendo muita questão de prova sobre isso. Você está vendo esses tipos aqui que eu estou apagando? Esses critérios legais de escolha, ou seja, critérios para o julgamento da proposta mais vantajosa. Está vendo aqui? Eu tenho que saber quais são os novos e os que já existiam na lei antiga. Ou seja, desses critérios que você está vendo comigo aqui, quais os que já existiam na época da Lei 8666 de 1993. E quais são os efetivamente novos? Vamos lá? Ó, quais são os que já existiam? Vou marcar de amarelo. Os que já existiam: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance, no caso do leilão. Agora, quais são os novos? Vou marcar de verde, ó. Os novos: maior desconto, melhor conteúdo artístico e maior retorno econômico. Esses, né, a gente não pode falar que eles não existiam, mas com um tom de lei geral é novo. Legal? No tom de lei geral é novo. Perfeito? Então eu tenho aqui os marcados de verde, que são os novos, né, e os de amarelo são os que já existiam. Podemos chamar, né, de critérios já existentes. Tá bom? Anota aí que é bom, hein? Agora, se eu sei quais são os critérios de escolha, critérios, você viu comigo, são os tipos, eu tenho que saber o que são as modalidades. Cara, modalidades nada mais, nada menos do que as espécies de licitação. Ah, então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Espera aí. Né? Aqui, ó. Toda licitação tem, né, critérios, né, para poder escolher a proposta mais vantajosa. E tem espécie, as espécies de licitação. Legal? Sim. Presta atenção aqui, ó. Os critérios nós chamamos de tipos. E as modalidades nós chamamos de espécie. É isso? É. Olha que tranquilo. Mas eu tenho que lembrar que tipo é diferente de modalidade. Modalidade são as espécies de licitação. Tipos são os critérios de escolha. Critérios para poder selecionar a proposta mais vantajosa. Isso nós chamamos de tipo. Tá bom? Tá bom. E quais são as espécies de licitação? Ou seja, quais são as modalidades de licitação? Pregão,
concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Cara, olha aqui, ó, igualzinho nós fizemos, ó. O diálogo competitivo é o novo, tá? É a modalidade nova, né? Modalidade que veio lá do direito europeu, né? E vai precisar ser provada aqui no Brasil, a gente já vai ver essa modalidade, mas ela é nova, tá? Quando eu vou falar, né, dessas aqui, ó, pregão, concorrência, concurso e leilão, elas já existiam, né? Elas não são novas, elas já existiam. Perfeito? Eu não posso, nem de longe, achar que, por exemplo, né, concorrência é nova. Pelo amor de Deus, concorrência, pregão, né, são modalidades que já existiam, tá? E quais são as modalidades que não existem mais? Né? Deixa eu botar uma cor diferente aqui. Quais são as modalidades que não existem mais? As modalidades que não existem mais são tomada de preço e convite. Tomada de preço e convite são duas modalidades que não existem mais. Por que elas não existem mais? Porque elas foram revogadas pela Lei 14.133 de 2021. Né? Na minha humilde opinião, né? Algo louvável, tá? A Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né? Ela revogou tanto a tomada de preço quanto o convite. Elas não existem mais. Perfeito? Perfeito. E aí, hoje eu só tenho quantas modalidades de licitação? Eu tenho o pregão, eu tenho a concorrência, eu tenho o concurso, eu tenho o leilão e eu tenho o diálogo competitivo. Tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos ver uma a uma dessas modalidades e desses tipos. Por quê? Presta atenção aqui, ó. Quando eu vou estudar para a prova de concurso, o ideal é que eu pegue a modalidade e cruze com o tipo. E no dia da sua prova, ele vai querer que você responda, né? Qual a modalidade utiliza determinado tipo? Por exemplo, o leilão, ele só utiliza o maior lance. O leilão só utiliza o maior lance. Ou seja, eu cruzei modalidade com o tipo e achei a resposta que a banca quer. Legal? É isso que a gente vai fazer agora. Ou seja, as modalidades relacionadas aos tipos. Ou seja, eu vou procurar questão de prova aqui com vocês. Tá bom? Vamos juntos? Não tem problema mais aqui, tá? Vamos lá, ó. Primeira modalidade é o pregão. Legal? O que é o pregão? O pregão, vamos ver o conceito legal de pregão, né? O pregão é uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Então isso aqui é o pregão. Para começar, o pregão é a modalidade que visa a aquisição de bens e serviços comuns. E a lei diz que quando se tratar de aquisição de bens e serviços comuns, o pregão é uma modalidade obrigatória. Então, pregão é uma modalidade obrigatória quando se trata da aquisição de bens e serviços comuns. Professor, o que são bens e serviços comuns? Está aqui, ó, o bom da lei de licitação que ela explica tudo. Está no caput do artigo 29. Ele diz, né, que bens e serviços comuns são aqueles que podem ser objetivamente definidos no edital. Né? Ou seja, bens ou serviços comuns são aqueles que no edital a administração pública consegue definir. Então, bens e serviços comuns são aqueles que no edital a administração pública consegue definir. E consegue definir de forma tranquila, ou seja, consegue definir por meio de especificações usuais no mercado. É essa palavrinha aqui, ó, usual, que na verdade faz com que seja comum. Então, por exemplo, você concorda comigo
que com especificações usuais de mercado, a administração pública consegue descrever um carro que ela quer comprar? Imagine você que a administração pública, por exemplo, né, o estado do Rio quer comprar esses carros aqui. Né? O estado do Rio consegue, né, com especificações de mercado, por exemplo, mala, aro, motor, cilindradas, né, quantos litros vai ter, né, no porta-mala, né, se tem ou não tem blindagem. Você concorda comigo que a administração pública consegue descrever um carro de forma tranquila? Ou seja, de forma como é feito usualmente no mercado? Sim. Por isso que carro é considerado um bem comum. Por quê? Porque a administração consegue descrever, né, de forma usual, tranquilamente, como se faz no mercado. Tá bom? Tá bom. Tamo junto até aqui. Então, para que serve o pregão? O pregão ele serve para aquisição, né, de bens e serviços comuns. Professor, o senhor falou que carro é um bem comum. Agora me dá um exemplo aí de serviço comum, faxina. Imagine você que o estado do Rio quer contratar uma empresa de faxina para poder limpar suas escolas estaduais. Tranquilo. Né? Faxina é um serviço comum. Nós conseguimos descrever com expressões usuais do mercado no edital de forma objetiva. Faxina é um serviço comum. Legal? Tá bom. O problema, pessoal, ó, que isso aqui todo mundo vai saber. Agora eu vou te explicar aqui, ó, como eu gosto de brincar em sala. Aqui, ó, a faixa coral. Né? Ou seja, o que poucas pessoas vão saber, que o pregão também pode ser utilizado para a contratação de serviços comuns de engenharia. Presta atenção aqui, pessoal. Ó, vamos ler o parágrafo único do artigo 29, que eu vou fazer um esqueminha com vocês. Ó. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia. Você vai ver comigo daqui a pouquinho, tá? Mas olha aqui, ó. Pregão, ele não pode ser utilizado, né, para serviços técnicos, né? Serviços técnicos de natureza, né, predominantemente intelectual, que nós chamamos isso de serviço especializado. Então, o pregão não pode ser utilizado para serviços especializados. E muito menos, né, para serviço de engenharia. É o que diz aqui, né, o parágrafo único do artigo 29. Né? Não pode ser utilizado para serviços técnicos especializados, né, de natureza predominantemente intelectual, e nem para obras e serviços de engenharia. Engenharia, né? Vou botar aqui, né, como está na lei. Obras e serviços de engenharia. Não pode pregão. Tá? Então, em regra, eu não posso pregão nem para serviços especializados e nem para obra e serviço de engenharia. Só que o parágrafo único coloca um exceto. E é esse exceto que tem caído em prova. Qual é o exceto, professor? O exceto é, exceto o serviço de engenharia de que trata alineado inciso 21 do caput do artigo 6º, ou seja, serviço comum de engenharia. Então, hoje, qual é o entendimento? O pregão não pode para serviços especializados e nem obra e nem serviço de engenharia, exceto para o serviço de engenharia comum. Se o serviço de engenharia for comum, por exemplo, né, a troca de um vaso sanitário. A troca de um vaso sanitário é um serviço de engenharia comum. Aí pode pregão. Então, pessoal, ó, hoje o pregão ele cabe, né, em duas situações. Quais são elas? As duas situações. Né, para aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, para aquisição de bens e serviços comuns, e para contratação, né, de serviço comum de engenharia. Nessas duas situações, o entendimento hoje é que cabe pregão, tá? Então, se for serviço complexo, não. Agora, se for serviço comum de engenharia, de boa, pregão. Tá bom? Tá bom. E aí eu tenho que lembrar que o pregão só pode utilizar
né, dois critérios de julgamento, dois tipos. Quais são eles? O menor preço e o maior desconto. Professor, o senhor pode fazer aquele esqueminha de categoria, né, já que foi muita informação para a gente poder limpar um pouquinho aqui a nossa cabeça? Fácil. Vamos lá? Agora. Só tirar isso aqui. Agora. Olha aqui. Pregão. Pregão é uma modalidade de licitação que cabe para quê? Que cabe para contratar bens e serviços comuns. Professor, o que é um bem ou um serviço comum? É aquele que a administração consegue descrever no edital de forma simples e objetiva. Carro é um bem comum, faxina é um serviço comum. E também, quando se tratar de serviço comum de engenharia. Quando se tratar de serviço comum de engenharia, né, tá tranquilo, né, a gente pode utilizar pregão. Tá bom. E o pregão, ele pode utilizar, né, um desses dois tipos. Ou seja, a lei dá duas opções e a administração vai ter que escolher um. Qual é a primeira? Menor preço. Foi isso que você viu comigo? Aqui, ó. E a primeira opção é o menor preço. Ó. E o segundo, o maior desconto. Perfeito? Perfeito. Lembrando que eu não posso utilizar pregão, né? E aí, pessoal, não pode utilizar pregão, né, quando se tratar de serviço especializado ou obra ou serviço de engenharia. Lembrando que obra ou serviço de engenharia, eu tenho uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é se esse serviço de engenharia for um serviço comum. Legal? Tamo junto até aqui? Lindo, né, gente? Olha que coisa linda. Então aqui, ó, pronto para cair em prova e você acertar. Olha aqui. Hoje, na atual lei de licitação, né, eu tenho o pregão para contratação de bens e serviços comuns. E nesse caso aqui, o pregão é obrigatório, tá? O pregão é obrigatório aqui, tá, gente? Perfeito. E você tem que lembrar que o pregão, ele cabe, além da contratação de bens e serviços comuns, ele também cabe, né, para a contratação de serviços comuns de engenharia. Isso é uma exceção, porque em regra, tanto faz a obra quanto o serviço de engenharia, não pode pregão. Pregão não pode para serviços especializados e muito menos para obra ou serviço de engenharia. Quando se tratar de serviço de engenharia, tem a exceção. Quando esse serviço de engenharia for um serviço comum. Aí pode pregão. Legal? E o pregão tem que escolher, né, um desses dois tipos. Ou seja, quando a administração pública vai publicar, né, o edital de pregão, ela tem que escolher um desses dois tipos. Quais? O menor preço ou o maior desconto. Ou seja, um desses dois critérios objetivos. Ou seja, um desses dois critérios de escolha, que nós chamamos também de tipos. Você viu comigo ainda há pouco que tipo é nada mais nada menos do que o critério de escolha. Vamos junto até aqui? Junto. Ótimo. Agora, já que você sabe o que é pregão, eu tenho que explicar o que é concorrência, tá bom? Pessoal, como ficou já muito alongado, já estou aqui em 24 minutos,
Eu vou dar um intervalo e propositalmente a gente volta no próximo bloco te explicando o que é concorrência, tá bom? É VAPT e VUPT. Eu já estou voltando. Tá bom.